AAP, segunda série do ensino médio, língua portuguesa, primeiro bimestre de 2020. Leia os textos e responda às questões 1, 2 e 3. Texto 1. Caso Uber. Já pensaram em levar em conta a opinião dos usuários? A nossa sociedade está mudando muito rapidamente em vários aspectos, e os modelos de negócios também seguem esta tendência de mudanças, gostem todos ou não. Por Márcio Oliveira. Possivelmente você já leu alguma coisa em relação ao Uber, aquele aplicativo que coloca em contato clientes e motoristas particulares para corridas como serviços de táxi, porém com diferenciais bem específicos. Não pretendo aqui entrar no mérito da discussão que acontece atualmente entre o Uber, o poder público e os taxistas. Tirando o aspecto passional disso tudo, com certeza todos eles terão bons motivos para justificarem suas posições. O fato é que a nossa sociedade está mudando muito rapidamente em vários aspectos, e os modelos de negócios também seguem essa tendência de mudanças, gostem todos ou não. Lembram-se das escolas de datilografia, dos filmes fotográficos ou de quando a linha telefônica da sua casa era um bem tão caro que tinha que ser declarada no imposto de renda? Os mais velhos lembrarão. Para reflexão, deixo apenas uma frase que li e gostei muito. Inovações beneficiam a sociedade como um todo, mas não necessariamente todos na sociedade. Texto 2. Empresas de ônibus acionam poder público contra o Uber Juntos. O poder público foi acionado em 15 cidades. Empresas afirmam que concorrência desleal pode resultar em aumento nas tarifas. Após a disputa acirrada com os táxis, a Uber agora enfrenta a pressão de empresas de ônibus de várias cidades que estão se unindo para pedir o fim do Uber Juntos, uma das vertentes de viagens do aplicativo Uber. O motivo da discórdia é que a modalidade oferece viagens com descontos para usuários que percorrem trajetos parecidos, compartilhando assim a mesma corrida. As empresas de ônibus alegam que esse tipo de transporte é configurado como coletivo irregular e acionaram o poder público em pelo menos 15 cidades, a fim de impedir o funcionamento da modalidade. Apesar de operadoras de 15 cidades estarem pedindo o fim do Uber Juntos, a modalidade só funciona em 6: Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Além disso, a modalidade de viagens compartilhadas somente fica ativa em regiões centrais, onde a demanda por carros é maior. Questão 1. Os textos apresentam uma posição divergente em relação a. Aos taxistas, b. Ao aplicativo, c. Aos usuários, d. Aos serviços, e. Ao cliente. O que a questão quer saber aqui é qual é a opinião diferente que tem os dois textos. Posição, no caso aqui, a gente pode trocar por opinião, e divergente é diferente. Então, são ambos textos falando sobre a questão dos Uber, e ele quer saber qual é a opinião diferente que eles têm, sobre o que eles têm uma opinião diferente. Questão 2. O texto 2 tem como público-alvo a. Motoristas de táxis e clientes das empresas de ônibus, b. Usuários do aplicativo e inovadores de tecnologias, c. Moradores das diferentes metrópoles e motoristas, d. Operadoras das grandes cidades e motoristas de carros, e. Usuários de transporte e demais interessados no assunto. Então, pensem para quem o texto 2 foi escrito. O público-alvo é aquela pessoa, é aquele público, é aquela parcela de pessoas que eu espero que leiam o meu texto, que eu quero que leiam o meu texto, que o meu texto procura atingir. Então, releiam o texto 2 e imaginem para quem ele foi escrito. Questão 3. O texto 2 em. Além disso, a modalidade de viagens compartilhadas somente fica ativa em regiões centrais, onde a demanda por carros é maior. A expressão em destaque a. Acrescenta uma informação para reforçar a ideia defendida. b. Compara as informações disponibilizadas sobre o aplicativo. c. Nega a informação que foi debatida anteriormente. d. Conclui a ideia central apresentada no texto. e. Contesta a alegação das empresas de ônibus. Nessa questão, ele quer saber o que essa expressão, além disso, indica. Então, uma maneira de deixar isso um pouco mais claro é trocar a expressão além disso por uma outra expressão, como por exemplo, mais do que isso. Se eu trocar por mais do que isso, continua fazendo sentido. Mais do que isso, a modalidade de viagens compartilhadas somente fica ativa em regiões centrais. Então, analisando essas duas opções, qual é o sentido que eu tenho? O que elas fazem? Qual é a função
dessas duas expressões, né? Eu troquei além disso por mais do que isso para esclarecer um pouco, mas no caso além disso, o que ela faz nesse trecho? Leia o texto e responda as questões 4 e 5. Com o apoio de todos, vamos acabar com a tuberculose. Tosse por 3 semanas ou mais é o principal sintoma. Com mais de 70 mil novos casos por ano, a tuberculose é uma doença que ainda existe e tem cura se o tratamento for feito até o final. Fique atento aos sintomas. Procure uma unidade de saúde. Questão 4. Na informação do cartaz, pressupõe-se que a. O novo vírus atinge a maioria das mulheres. B. Os sintomas são manifestados tardiamente. C. A doença pode ser tratada em até 3 semanas. D. O paciente com a doença não terá a cura esperada. E. As pessoas acreditavam que a tuberculose não existia mais. Nessa questão, ele quer saber o seguinte: pressupõe-se que. O que é pressupor? Pressupor é supor, é imaginar algo que não está claro. Então, nessa questão, é algo que não está escrito no cartaz, é algo que se pressupõe. Então, pensem no seguinte: lendo o cartaz, o que se imagina que acontece? Algo que não está escrito no cartaz, mas que pela leitura do cartaz vocês imaginam, supõem, pressupõem. Questão 5. Em A tuberculose tem cura se o tratamento for feito até o final, a conjunção se foi utilizada para exprimir a ideia de a. Comparação, b. Condição, c. Oposição, d. Conformidade e. Consequência. Vocês podem trocar a conjunção se aqui por caso. A conjunção tem cura caso o tratamento seja feito até o final. Então, imaginem o seguinte: esse se dá a ideia de que ele está comparando duas coisas, ele está mostrando uma condição para que algo ocorra, ele está opondo duas ideias, ele está mostrando que uma coisa acontece conforme a outra ou ele está indicando uma consequência? Leia o texto e responda à questão 6. Grande Sertão, Veredas, João Guimarães Rosa. A gente viemos do inferno, nós todos, compadre meu que ele me instrui. Nos lugares inferiores, tão monstro medonhos, que Cristo mesmo lá só conseguiu se aprofundar por um relance à graça de sua substância lumiável, em as trevas de véspera para o terceiro dia. O senhor quer crer? Que lá o prazer trivial de cada um é judiar dos outros, bom atormentar, e o calor e o frio mais perseguem. E, para digerir o que se come, é preciso de esforçar no meio, com fortes dores, e até respirar custa dor, e nenhum sossego não se tem. Se creio, acho proseável. Questão 6. O trecho do romance Grande Sertão Veredas evidencia a. O sofrimento vivido no inferno. B. A finitude dos seres humanos. C. O homem e seus medos. D. A divindade de Cristo. E. A luta entre humanos. Aqui vocês têm que analisar qual é o tema desse trecho. Então, ele está falando que nós viemos do inferno e ele vai descrever o que acontece nesse lugar. Que as pessoas judiam dos outros, que tem tormento, calor e frio perseguindo. Então, pensem nisso e aí vejam qual é o ponto principal, então, desse trecho para responder a questão. Leia o texto e responda à questão 7. A cidade, Chico Science. O sol nasce e ilumina as pedras evoluídas que cresceram com a força de pedreiros suicidas. Cavaleiros circulam, vigiando as pessoas. Não importa se são ruins, nem importa se são boas. E a cidade se apresenta, centro das ambições, para mendigos ou ricos, e outras armações, coletivos, automóveis, motos e metrôs, trabalhadores, patrões, policiais, camelôs. A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce. E no meio da esperteza internacional,
A cidade até que não está tão mal, e a situação sempre mais ou menos, sempre uns com mais e outros com menos. Eu vou fazer uma embolada, um samba, um maracatu, tudo bem envenenado, bom para mim e bom para tu. Pra gente sair da lama e enfrentar os urubus. Num dia de sol, Recife acordou. Questão 7. O texto protesta contra as diferenças de classes sociais. O verso que reforça essa ideia é: A. A cidade até que não está tão mal. B. Eu vou fazer uma embolada. C. Sempre uns com mais e outros com menos. D. Bom para mim e bom para tu. E. Num dia de sol, Recife acordou. É preciso pensar aqui que o texto mostra muitas diferenças de classes sociais entre ricos, entre pobres, entre aqueles que têm muito dinheiro e aqueles que têm pouco. E ele questiona isso, ele aponta isso como algo ruim, ele protesta contra isso. E é preciso encontrar, dentre as 5 alternativas, qual é aquela que tem um verso que mostra isso claramente. Leia o texto e responda as questões 8 e 9. Amar Elo, Emicida. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte, e tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu sonho mais alto que drones. Combustível do meu tipo? A fome. Para arregaçar como um ciclone, entendeu? Para que amanhã não seja só um ontem, com um novo nome. O abutre ronda, ansioso pela queda, sem sorte. Questão 8. O texto tem como público-alvo os A. Casais apaixonados. B. Operadores de drones. C. Jovens engajados socialmente. D. Indivíduos que contam com a sorte. E. Religiosos em busca de respostas divinas. Para responder essa questão, pense no seguinte: é um texto bastante crítico que questiona uma série de coisas, que critica uma série de coisas na nossa sociedade. E aí ele quer saber nessa questão quem é o público-alvo, para quem esse texto foi escrito. Então, quando o autor fez essa letra de música, ele esperou atingir quem? Quem ele espera que leia esse texto? Questão 9. A repetição dos versos destacados neste trecho da música causa um efeito de A. Superação. B. Satisfação. C. Crítica. D. Harmonia. E. Confusão. Aqui nós temos, então, 3 versos que foram destacados na letra de música. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Que são, na realidade, o mesmo verso que se repete 3 vezes. E ele quer saber qual é o efeito que a repetição desses versos causa. Então, por que que o autor está repetindo esses 3 versos? Para mostrar que ele superou os problemas do ano passado, ou que ele está satisfeito, ou que ele critica algo, ou que ele está em harmonia ou confuso. Leia o texto e responda as questões 10 e 11. Quem sou eu que espero tanto? Quem sou eu que espero tanto, perdido em pensamentos, quedo no meu canto, desejos e tormentos, pecador e santo, quase sempre em lamentos? Quem sou eu que medito tanto, à procura de momentos e de encantos, que assumem meus intentos e me libertem dos meus prantos, que revelam meus sofrimentos? Questão 10. No poema, o eu lírico A. Desconhece-se. B. Cala-se diante da vida. C. Liberta-se do sofrimento. D. Alegra-se em seus pensamentos. E. Angustia-se na existência humana. Essa questão ela é de interpretação mesmo. Basta pensar aqui que o eu lírico ele está bastante aflito, falando dos seus problemas, das questões que mais incomodam a ele, questionando uma série de coisas. E aí releiam novamente, pensem nisso para encontrar a resposta. Questão 11. No poema, a expressão quedo no meu canto foi usada para A. Sugerir dificuldade de relacionamentos. B. Retratar a inércia humana. C. Indicar a quietude reflexiva. D.
demonstrar a solidão humana e provocar tristeza. Nessa questão, tem que entender primeiro o que é esse verbo quedo, o que ele quer dizer. É de quedar, é de ficar. Então, quedo no meu canto, eu poderia trocar por fico no meu canto. Então, o que quer dizer essa expressão? O que ele está fazendo enquanto ele fica no canto dele? Então, ele fica no canto dele. Sabe quando você quer ficar ali no seu canto, quieto, com seus próprios pensamentos? É mais ou menos esse o intento dele. E vocês têm que interpretar, então, a expressão quedo no meu canto. Leia os textos e responda à questão 12. Texto 1. Arbeit macht frei. Portal do campo de concentração nazista em Auschwitz, na Polônia, hoje transformado em museu. Como em todos os campos de concentração, lê-se no alto o lema nazista em alemão, Arbeit macht frei, o trabalho liberta. Texto 2. Trabalhar demais virou símbolo de status. Por Letícia Arcoverde. Valor. São Paulo. O que denota mais poder e status hoje em dia? Compartilhar fotos de uma prazerosa viagem de férias nas redes sociais ou repetir com frequência que a vida está corrida e o trabalho está tomando todo o seu tempo? Segundo um estudo de pesquisadoras americanas, o estilo de vida workaholic é hoje um símbolo de status mais significativo do que a capacidade de ter tempo livre e se dedicar a atividades voltadas apenas ao lazer. Por meio de uma série de experimentos, as professoras Silvia Beleza, da Columbia Business School, Neeru Paharia, da Universidade de Georgetown, e Anat Keinan, da Harvard Business School, testaram como o ato de alguém sinalizar que está muito ocupado no trabalho influencia a percepção de status social dessa pessoa aos olhos dos outros. Em um dos estudos, com 450 participantes, os entrevistados avaliaram o status de pessoas que faziam compras em um serviço online de entrega, ao invés de em uma rede de supermercados de alto padrão. Por associar o serviço de entregas à falta de tempo, os participantes atribuíram o mesmo status social aos seus compradores do que os que frequentavam a rede de supermercados de luxo, apesar de eles próprios não considerarem o primeiro tão caro quanto o segundo. Outro experimento analisou a percepção dos participantes em relação a uma mulher que usava fones de ouvido sem fio, associados ao ato de fazer várias tarefas ao mesmo tempo, ou fones normais, tradicionalmente usados para ouvir música. Mesmo quando as máscaras dos fones tradicionais eram mais caras do que as do fone sem fio, os participantes associaram mais status aos aparelhos dedicados às atividades profissionais. Para as pesquisadoras, a percepção crescente de que estar ocupado sinaliza status e está relacionada ao desenvolvimento de uma economia baseada no conhecimento, em que certas habilidades profissionais são muito valorizadas no mercado. Ao dizer aos outros que estamos ocupados e que trabalhamos o tempo todo, estamos sugerindo implicitamente que somos pessoas em alta demanda, escreve Silvia Beleza em artigo para a Harvard Business Review. Uma condicionante dessa percepção descoberta durante os estudos, no entanto, foi a crença de cada participante no conceito de mobilidade social. Aqueles mais propensos a acreditar que trabalhar duro resulta em sucesso também atribuíram mais status social às pessoas mais ocupadas. Questão 12. Ao comparar os textos 1 e 2, reconhece-se que a. Os dois textos remetem à ideia de que os momentos de lazer continuam tendo importância na vida das pessoas. B. O texto 1 traz na imagem uma inscrição que difere da ideologia neoliberal propagada no texto 2. C. Tanto o texto 1 quanto o 2 traduzem o que se passa na mente dos brasileiros sobre o desemprego. D. Ambos os textos se referem ao fato de que o lazer é tão importante quanto a dedicação ao trabalho. E. O texto 2 remete ao lema nazista do texto 1 ao tentar provar ao leitor que trabalhar demais é símbolo de status social. Para responder essa questão, primeiro é preciso analisar um pouquinho o texto 1 e o texto 2, porque o que a questão quer é fazer uma comparação entre os dois textos. Então, no texto 1, a gente tem uma imagem de Auschwitz, que foi um dos principais, se não o principal, campo de concentração nazista, e hoje foi transformado em um museu. E no texto 2, ele vai falar sobre uma pesquisa que foi feita e mostra o quanto as pessoas associam status social ao fato de que
ao fato de trabalhar demais, de estar muito ocupado. Então, ele quer que vocês vejam qual é a relação entre os dois textos e de que maneira eles se associam ou não. O que eles têm em comum ou o que eles têm de diferente. Leia os textos e responda à questão 13. Texto 1. Perfume de flor. Rastaclone. Perfume de flor invadiu a minha janela. Só lembrei de você, minha vida, minha rosa mais bela. Que no meu coração sua flor se fez jardim, que a natureza trouxe no presente para mim. O perfume de flor só sinto quando fico com ela. É tão bom viver, só vivo quando vivo por ela. Olhando o oceano, um arco-íris no fim. Só penso em você aqui bem perto de mim. Eu olho o oceano, um arco-íris no fim. Só penso em você aqui bem perto de mim. Perfume de flor, só sinto quando fico com ela. É tão bom viver, só vivo quando vivo por ela. Texto 2. Os perfumes da terra. Clarice Lispector. Já falei do perfume do jasmim? Já falei do cheiro do mar. A terra é perfumada, e eu me perfumo para intensificar o que eu sou. Por isso não posso usar perfumes que me contrariem. Perfumar-se é uma sabedoria instintiva, e como toda arte, exige algum conhecimento de si própria. Uso perfume cujo nome não digo. É meu, sou eu. Duas amigas já me perguntaram o nome. Eu disse, elas compraram. E deram-me de volta. Simplesmente não eram elas. Não digo o nome também por segredo. É bom perfumar-se em segredo. Questão 13. Os dois textos abordam: a. O perfume de modo similar, figurativo e subjetivo. B. A ideia de que há perfumes adequados e peculiares. C. A categorização dos perfumes femininos e naturais. D. A importância de sentir diferentes aromas de flores. E. A beleza das flores de forma idêntica, literal e objetiva. Aqui é preciso pensar que, em primeiro lugar, os dois textos falam sobre o mesmo assunto, que é o perfume. E ele quer saber de que maneira os dois textos falam sobre o perfume. Então, eles estão falando que o perfume é algo que é importante para eles. Mas de que modo eles falam isso? Eles falam de modo idêntico? Os dois textos falam de maneira idêntica, igualzinha sobre perfume? Ou falam de modo similar, modo parecido? Ou falam de modo diferente? Pensem de que modo eles falam. Pensem também se essa linguagem dos dois textos é mais subjetiva, mais cheia de sentimento, ou se é uma linguagem mais objetiva, mais impessoal, mais neutra. São alguns pontos em que vocês podem refletir para chegar à conclusão dessa questão. Leia o texto e responda à questão 14. Os Sertões, Euclides da Cunha. O vaqueiro, porém, criou-se em condições opostas, em uma intermitência, raro perturbada, de horas felizes e horas cruéis, de abastança e misérias, tendo sobre a cabeça, como ameaça perene, o sol, arrastando de em volta, no volver das estações, períodos sucessivos de devastações e desgraças. Atravessou a mocidade numa intercadência de catástrofes. Fez-se homem, quase sem ter sido criança. Salteou-o logo, intercalhando-lhe agruras nas horas festivas da infância, o espantalho das secas no sertão. Cedo encarou a existência pela sua face tormentosa. É um condenado à vida. Compreendeu-se envolvido em combates sem tréguas, exigindo-lhe imperiosamente a convergência de todas as energias. Fez-se forte, esperto, resignado e prático. Aprestou-se cedo para a luta. O seu aspecto recorda vagamente, à primeira vista, o de guerreiro antigo exausto da refrega. As vestes são uma armadura. Envolto no gibão de couro curtido, de bode ou de vaqueta, apertado no colete também de couro, calção das perneiras, de couro curtido ainda, muito justas, cozidas as pernas e subindo até as virilhas, articuladas em joelheiras de sola, e resguardados os pés e as mãos pelas luvas e guardapés de pele de veado. É como a forma grosseira de um campeador medieval desgarrado em nosso tempo. Esta armadura, porém, de um vermelho pardo, como se fosse de bronze flexível, não tem cintilações, não rebrilha ferida pelo sol, é fosca e poenta, envolve ao combatente de uma batalha sem vitórias. Questão 4. O texto Os Sertões, de Euclides da Cunha, compara o sertanejo da região Nordeste com o gaúcho dos Pampas. A partir do texto lido, identifica-se naquela época um homem sertanejo,
A. Exausto de lutar contra a seca, tornando-se fraco e sem vitórias. B. Inventivo para sobreviver às adversidades do sertão. C. Esgotado por vestir armaduras como os guerreiros antigos. D. Produtivo desde a infância até tornar-se um combatente. E. Invencível frente às diversas batalhas com muitas vitórias. Aqui é preciso entender que o texto está falando sobre o sertanejo e diz que ele leva uma vida muito dura, muito difícil desde a infância, mas que no meio de tudo isso ele foi capaz de se tornar forte, de superar todas essas dificuldades com as quais ele se encontra ele se encontra no ambiente do sertão. Então, o que a questão quer saber é que tipo de homem sertanejo é retratado nesse texto? Como está o homem sertanejo retratado nesse texto? Notem também que ele diz que esse sertanejo ele é muito criativo na hora de criar maneiras de sobreviver à seca, de conseguir superar essas dificuldades. Então ele fala do couro, do colete, das perneiras que ele utiliza, entre outros. Leia o texto e responda as questões 15 e 16. Texto 1. Amigo. Roberto Carlos. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, amigo de tantos caminhos e tantas jornadas, cabeça de homem, mas o coração de menino, aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Texto 2. Poeminha maçante. Por que não ser também um chato? Sempre sofri o ataque inesperado do primo chato, do amigo chato, do chato ocasional que nem espera ser apresentado. Desfaço agora com o máximo desdém de quem tem e de quem não tem. Sei ser blasé diante da maior obra de arte, e no teatro, ao começar a interpretação, eu, zás, me viro de costas para comentá-la, como sujeito de trás. Falo alto na igreja, e baixinho diante dos que ouvem mal. Bocejo de tédio quando alguém me olha, e me visto sempre de maneira imprópria para a ocasião. Quando me falam de livro, respondo: e as mulheres, como vão? Nunca ouço o que me dizem, falo sempre de mim mesmo. Não respeito compromissos e troco nomes a esmo. Ah, ser chato é muito diferente de suportar um chato. Suportar é quase doloroso, mas sê-lo é delicioso. E o que é melhor, amigo, todos os chatos evitam tratar comigo. Questão 15. Há posições distintas entre os dois textos, pois apresentam a. Familiaridade com o primo chato. B. Temática das grandes amizades. C. Construção de uma amizade sólida. D. Diferentes visões sobre como se relacionar. E. Características principais dos bons amigos. Para responder essa questão, é preciso analisar o tema de cada um dos textos. Então, no caso do texto 1, ele está falando sobre a relação dele com um amigo, que é um amigo tão importante, um amigo certo, que está sempre ali para ele. E no texto 2, ele está falando sobre como, de tanto cansar de conviver com pessoas chatas, ele decidiu se tornar uma pessoa chata e aí, consequentemente, não ter mais chatos por perto dele. Então, na questão 15, ele está comparando os dois textos. Ele já afirma que os textos têm posições distintas, ou seja, posições diferentes, ideias diferentes. Então, ele afirma isso, que os textos têm posições diferentes, pois. Então, por quê? Por que os dois textos têm ideias diferentes sobre amizade e relacionamento entre pessoas? Questão 16. No texto 2, no verso é delicioso, o ponto de exclamação foi usado para indicar a. Empolgação, b. Espanto, c. Surpresa, d. Dúvida e embaraço. Nessa questão, então, ele quer saber o que o ponto de exclamação indica. Ele indica que o autor está empolgado, espantado, surpreso, em dúvida, embaraçado, qual é o sentimento que esse autor tem, no caso, o autor do texto 2. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos educacionais. Até a próxima!